produtor brasileiro deixou de vender quase 300 milhões de cocos em 2018 por causa do aumento da importação de concentrados de coco vindo de países asiáticos. A entrada do produto estrangeiro está gerando crise no setor brasileiro, de acordo com a Associação dos Produtores de Coco. Nós vamos até Salvador, na Bahia, onde está Reinaldo Nascimento, que é o presidente da Aprococo, vai explicar para a gente o que está acontecendo. Reinaldo, boa tarde e seja bem-vindo. Olá, boa tarde, Keren. Reinaldo, a maioria dos brasileiros que consome água de coco, seja aquele de caixinha do supermercado, ou seja na própria água de coco em parques, em lugares públicos no Brasil, imagina que essa água seja praticamente 100% nacional. Lê do engano, parte dessa água de coco está sendo importada? Sim, é importante frisar que o uso da água de coco em caixa, isso é algo legítimo, né? E que poderia ser feito a partir de um simples envase da água de coco produzida no Brasil. O que acontece é que hoje já temos uma boa parte dessa água entrando, né, no Brasil de uma forma que a gente chama de gel concentrado e que é utilizado, né, na composição e formulação de diversas águas de coco hoje produzidas no Brasil. Quer dizer que nem toda a água de coco que a gente consome no Brasil é brasileira. E aí esse concentrado que está entrando, ele está entrando com preço mais barato, ele está vindo de países asiáticos. Em qual quantidade? Como isso está afetando o mercado de coco, hein? Sim, hoje ele entra na forma concentrada porque nos países asiáticos o coco ele é utilizado para a produção de óleo. Então aquela água do coco seco, né, ela nesses países de origem ela é descartada. Só que a indústria brasileira, parte da indústria brasileira, ela descobriu que você pode comprar essa água concentrada, trazer para o Brasil e utilizar, né, na composição de água de coco aqui no país. E isso já chegou a um volume equivalente a 300 milhões de frutos que deixou de ser vendido no campo, isso anualizado entre janeiro a dezembro de 2018. Isso quer dizer, então, que você, como presidente da Aprococo, instituição, associação lançada na última semana, inclusive, está dizendo que há uma crise no setor, uma crise de preços, porque com a entrada desse concentrado, as indústrias estão dispostas a pagar menos pelo coco brasileiro. E aí o produtor está conseguindo viabilizar as operações? Exatamente. A importação da água de coco hoje é um vetor de regulação de preço, porque quando um produtor ele negocia com a indústria um determinado volume, em que ele tenta negociar um preço mais justo, a indústria diz que pode comprar por um preço bem menor do produto importado da Ásia. Então, isso é um fator regulador e de pressão para que se mantenha um preço baixo durante todo o ano. E me diga uma coisa, vocês pretendem levar a demanda desta situação para o governo federal? Vocês acham que tem que inibir a importação, tem que taxar a importação, ou é livre mercado e aí cada um vai ter que se organizar da maneira que dá? Bom, o primeiro ponto é que há de regulamentar o mercado, porque a água de coco, ele é um alimento e no Brasil ele é tido como um alimento voltado para a saúde. Então, o consumidor brasileiro, ele precisa saber qual o tipo de água de coco que ele está consumindo. As importações a gente não vai poder, de uma certa forma, barrar, porque existe o livre mercado. Mas a gente sabe que, em sendo um produto de consumo voltado para a saúde, na medida em que haja uma regulamentação e que os rótulos realmente contenham a informação correta da origem dessa água de coco, a gente sabe que o próprio mercado irá regular e gradativamente essas importações elas tenderão a diminuir e aí sim haverá uma recuperação do setor. Ou seja, Reinaldo, o que você está dizendo é que vocês não querem impor barreiras à importação, mas querem transparência na comunicação com o consumidor. Ou seja, se o consumidor optar por comprar o néctar de água de coco, que é uma água de coco que é fruto da adição de sacarose, de água, mais esse produto concentrado importado, ok, ele compra. Agora, o produtor não pode comprar um produto achando que está comprando outro, ou seja, em grande maioria das vezes ele não está comprando a água de coco, ele está comprando esse concentrado que é o néctar. E isso é que você quer que fique claro para o consumidor. É bom que fique claro para o consumidor também de que o concentrado importado
ele é um concentrado de baixíssima qualidade, né? No Brasil hoje, você até já tem o uso de concentrado da água brasileira para poder fazer a regulação da composição de açúcar na água de coco. Então, o concentrado, ele é uma opção para você comercializar o coco, principalmente em regiões onde seria difícil você mandar o coco in natura. Então, nos grandes centros urbanos hoje, o consumo de água de coco em caixa é uma solução viável e adequada. O que precisa ter realmente é uma regulamentação que garanta que essa água seja a mais próxima possível do que a gente chama realmente da água de coco integral, né? Tá que é certo. aquela que a gente toma do fruto. Agora a gente pode justamente envasar, acondicionar e permitir que haja um consumo em larga escala desse produto. Reinaldo, muito obrigada por esclarecer a todos nós brasileiros a origem dos produtos que estamos consumindo. A água de coco é amplamente consumida no Brasil e é extremamente importante que a gente veja sustentabilidade nas cadeias agrícolas do país, a exemplo da cadeia do agronegócio, que emprega centenas, milhares de pessoas, que é a cadeia da água de coco. Obrigada pela companhia, pelos esclarecimentos, e a gente deseja muito sucesso para a Associação dos Produtores de Coco, criada na última semana. Bom trabalho para você, Reinaldo.